Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de abril. Eu sou o Dalto Feira, analista de investimentos. Vou falar um pouco mais aqui para vocês sobre esse retorno de feriado da nossa bolsa, replicando o que tinha acontecido basicamente ontem lá fora, uma queda. E aí vou falar um pouco mais sobre essa queda, uns pontos aqui que a gente tem que ficar atento a partir principalmente do próximo pregão. Mas, enfim, vou falar. Eu já comentei algo a respeito no radar da semana, que ficou disponível aqui já para vocês assistirem. É um conteúdo antecipado para os membros. E também tem o conteúdo aí de oportunidade swing trade aqui, que também é disponível no domingo aí para os membros do canal. Vamos lá, vamos falar aqui no decorrer dessa análise, começando aqui pelo Ibovespa. Lembre-se sempre de deixar aqui seu like, seu joinha, né? Deixar aquele like, aquele joinha, se o vídeo foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. E comente aqui embaixo a respeito dessa análise, a respeito do mercado, ou mesmo qual ativo que você quer que eu comente na próxima análise de fechamento, só escrever aqui embaixo. Vamos lá. Ibovespa, no pregão de hoje, queda de 1,65%, fechamento em 192.888 pontos. Isso aqui ainda, a interpretação técnica, é um processo de correção desse último movimento de subida. Se a gente for pegar depois dessa pequena correção de 3 pregões aqui, ó, subiu em 3, corrigiu aqui em 3 pregões e depois subiu aqui em 5 pregões. Então a gente já tem 5 pregões aqui para baixo. Devolveu menos do que devolveu aqui. Está praticamente já testando a região de topo anterior, que era do centro que eu vinha comentando com vocês, abaixo da média, região de suporte importante, 192.600 a 191.500 pontos. Então, o próximo pregão é um pregão importante no sentido de que, assim como eu comentei no radar da semana, que o Ibovespa, depois de 4 semanas aqui para baixo e 4 semanas vindo de um movimento de alta, a última sendo de baixa, ele tinha ficado maduro para ter um movimento de queda. Até fiz um post no meu perfil no Instagram falando que esse período aqui de queda, da máxima histórica anterior até essa mínima aqui, foi um período aí de umas 17 pregões, e esse período aqui de subida foi um período aí de 16 pregões. Então ficou maduro para poder ter um processo de correção, que pode durar esse prazo aqui, algo parecido com esse, ou mesmo ainda voltar aqui para cima. Para aumentar a probabilidade desse movimento aqui do semanal não acontecer e renovar a máxima histórica, seria importante, na minha leitura, o Ibovespa amanhã superar a máxima do pregão de hoje. Porque aí teria um sinal mais relevante aqui de subida, ou mesmo o pregão de amanhã já volta a fechar acima da média e na sequência supera essa máxima aqui. Ou seja, não dá sequência aqui para baixo, não invade muito essa região abaixo de 191.500 pontos. Já volta, pode até oscilar aqui embaixo, mas já volta um fechamento aqui acima da média ou superando já essa máxima para aumentar a probabilidade de romper máxima histórica. Se tivermos mais um pregão aqui parecido com esse aqui para baixo, aí já começa realmente a se configurar um processo de correção do gráfico semanal que pode se estender um pouco mais em busca da média ou mesmo de forma mais lateral, deixando a tendência ali, caminhando para uma tendência indefinida de curto prazo. Lembrando que a tendência de curto prazo pelo gráfico diário será revertida se o Ibovespa retornar abaixo dos 185.213 pontos. Essa tendência atual de alta tem uma sinalização um pouco maior de perda de força, principalmente retornando abaixo dos 190 mil pontos. Seguindo para a gente falar aqui do mini índice, olhando para o próximo pregão. No gráfico de 60 minutos, uma coisa que eu tinha comentado lá na segunda-feira, em termos de operação de day trade, é se tivesse uma abertura um pouco maior para baixo, aqui ganhando força, gerando topo descendente, o pivô de baixo, principalmente topo descendente, abaixo aqui de patamar de suporte que tenha sido perdido. Tá? Um dos pontos era aqui essa região dos 200.055, 200 mil pontos, até mesmo um patamar aqui na fase 199.830 pontos. Despencou, foi um dia bem direcional, bem interessante para a questão do day trade. Já tem um afastamento aqui para a média, a abertura aqui para cima superando, quebrando a sequência de máximas descendentes. Dá para se buscar compra? Até dá, mas eu diria que seria mais interessante antes romper essa máxima aqui, 196.960. Observe que essa máxima
passa aqui por alguns topos anteriores, praticamente testa aqui um fundo anterior. Então, vindo para cima com um movimento um pouco mais forte aqui para cima e proporcionando sinalizações de alta, preferencialmente acima dos 196.960, 197 mil pontos, seria o sinal de entrada para compra mais interessante na minha avaliação. Pode não acontecer dessa forma, mas se eu for exigir algo para se encaixar melhor, para uma melhor relação com o retorno, seria essa formação que eu gostaria de ver. Por outro lado, olhando para baixo, abriu caindo, daria para buscar venda? Até daria, mas eu olharia mais para topo descendente. Buscaria mais venda se vem aqui, ó, tentando subir de maneira fraca, bate aqui nessa região, entre aqui um patamar de 196.890 a 196.960, bate aqui nessa região, só que já gera um sinal um pouco mais relevante para baixo, ou seja, é como se fizesse isso aqui, vem, perde já essa região que ficou aqui lateralizada e aí passa a gerar topo descendente ou mesmo, dependendo do sinal que mais forte baixo, já entrar na ponta vendedora, stop aqui em cima tentando pegar algo para baixo a favor da tendência vigente no gráfico intraday, principalmente visível no gráfico de 60 minutos. No dólar, o dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 0,34%, superação aí da máxima, não chegou a superar a máxima do pregão anterior, 5 mil pontos, bateu em 4.998, então ficou aqui entre a máxima e a mínima do pregão anterior, mas de qualquer forma o dólar tem espaço sim para poder ter um processo de correção, dando uma olhada no gráfico de 60 minutos, a tendência do diário é de baixa ainda, mas com movimento já longo para baixo que abre espaço para se ter algum processo de subida. Olhando para a operação de day trade, do jeito que está aqui, o gráfico de 60 minutos está um pouco mais difícil operacionalmente. Dá até para ver o que aconteceu no pregão de hoje, né? Sem tendência, o mercado fica lateral no G60, porque aqui no G60 já ficou ruim quando ele vai lá em cima, já volta aqui para baixo, fica travado aqui nessa região, sem muita força para cair mais, porque a gente está com um movimento já longo de baixa no gráfico diário. Então, a exigência para venda aqui seria um pouco mais relevante para se buscar a venda no mini dólar. Por exemplo, no meu caso, o que eu priorizaria para se buscar alguma venda no mini dólar? Ele perder essa região aqui, ó, em torno dos 4.972 a 971, é essa faixa de preço que a gente tem praticamente aqui uns 4 fundos nessa região no gráfico 5 minutos, abre caindo, perdendo esse patamar e passa a gerar sinal de baixa abaixo da região de 972. Aí sim encaixaria mais a operação de venda no dólar, de day trade. Para compra, o ideal mesmo seria o dólar abrir de maneira muito forte, rompendo essa região aqui assim, ó, abre muito forte, subindo aí uns 15 a 20 pontos e depois proporciona sinalizações de fundo ascendente, lá para cima de um patamar aqui em torno dos 4.991. Então seria mais interessante acima desse patamar. A outra forma de tentar arriscar um pouco mais é olhar para os níveis de resistências mais importantes e verificar, principalmente aqui mais próximo possível da região na faixa dos 4.990, 91, se vier de maneira fraca, um movimento de subida, um gráfico de 5 ou de 10 minutos gerar topo lá nessa região, possibilidade de arriscar uma venda sendo mais agressivo. E por outro lado, se o dólar também vier aqui, ó, do jeito que ele está vindo aqui, se fosse uma abertura no próximo pregão, cai e perde essa região e gera topo descendente, ficaria mais para se buscar a operação de venda. A outra forma seria, se ele vem caindo, igual está subindo aqui de maneira fraca, chegando em nível de resistência, topo assim como eu comentei, seria mais para venda com stop aqui em cima, chegando em nível de resistência. E o contrário também seria verdadeiro. Se vem caindo de maneira mais fraca para cima de níveis de suporte aqui, sem ganhar muita força, aí abre a possibilidade de arriscar compra em cima de nível de suporte mais relevante no dólar, e nesse momento o suporte mais relevante fica entre 4.968 até 4.963. Falando aqui agora das ações. A Petrobras no pregão de hoje fechou em alta aí de 1,38% a alta do papel. Fechou ali em cima da média, tendência indefinida, movimento leve de alta no gráfico diário, nada muito relevante, mas enfim, dentro de um contexto ainda um pouco mais positivo de maneira geral, apesar do curtíssimo prazo estar bem definido. A tendência
muda para baixa se essa ação retornar abaixo dos 44,32 e traz uma expectativa um pouco mais positiva para cima, voltando a fechar principalmente acima dos 48,58. Em termos de operação, não seria o ativo que eu focaria falando de operação de swing trade, não seria o papel que eu estaria focado em swing trade nesse momento. Pelo menos dentro da minha metodologia não está encaixando a entrada. Vale 3, a ação fechou hoje em queda de 1,77% em 87,16. A Petro, não sei se eu cheguei a comentar, fechou em 47,67. A Vale em 87,16, confirmando um topo no grafo diário. Depois de ter testado ali a região de topos anteriores, quase ali batendo na região dos R$90. A máxima atingida aqui foi 89,75. Está dentro de um processo de correção, que seria muito bem-vindo para uma compra um pouco mais abaixo, ali mais próximo dos 84 a 83,70. Não que ela vai bater nesse patamar. Se ela ficar aqui também enrolada aqui nessa região durante alguns pregões, gerar um sinal de alta, seria a alternativa de avaliar uma compra em cima dessa ação. Se ela amanhã superar essa máxima aqui, não seria a minha forma de entrada no papel, por conta da aproximação aqui, a entrada muito próxima da região de resistência mais importante nesse ativo e a correção mais curta em relação a, basicamente, daqui para cá, todo esse processo de subida. Falando aqui agora das operações em aberto. Eu abri uma posição hoje de compra em HPV3, Rap Vida. HAPV3, a ação superou a máxima ali do pregão anterior, gerou um fundo ascendente, era um dos ativos que eu tinha comentado com vocês no vídeo de oportunidade swing trade. Vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para cima a favor da atual tendência de alta de curto prazo. Se sustentou ali basicamente em cima da média, gerou esse sinal aqui de alta. Os detalhes dessa entrada, ponto de entrada, stop, objetivo, relação risco-retorno, está tudo lá dentro do aplicativo do Trade Research que você pode ver aqui na descrição desse vídeo, o link para o app. Outro ativo que a gente tem posição aberta, Suzano, foi lá em cima hoje, mas seguimos com a posição de venda nesse ativo, é a posição de venda, não é de compra. SUSB3 então caiu hoje 0,94%, vamos ver se ela ganha um pouquinho mais de força aqui para baixo. A ideia, a entrada foi nesse pregão aqui, depois de confirmar essa região de topo, patinou nesses últimos 3 pregões, vamos ver se ela consegue deslanchar aqui para baixo, vir para perder essa mínima aqui, se aproximar do objetivo da nossa, buscar o objetivo da nossa operação. Ou mesmo se ela ganhar força para baixo, já trazendo de repente uma possibilidade de trabalhar com stop já com proteção de lucro na operação de venda de Suzano. Falando aqui agora dos destaques do dia, começando aqui com o REC V3, que foi o destaque de alta dentro do Ibovespa. A ação RSCV3, que é a Petro Recôncavo, né? Aqui está Petro Rec SA, Petro Recôncavo SA. A ação fechou em alta hoje de 3,82% em 13,60. A tendência nesse ativo está indefinida na minha avaliação. Olha só, esse movimento, essa subida, rompeu aqui esse topo, conseguiu até fechar um pouquinho ali acima, volta, perde essa mínima aqui. Então isso quebra a estrutura de alta de curto prazo. Gera um sinal sim positivo para quem está comprado, ótimo, porque aí gera pelo menos a possibilidade de colocar um stop abaixo dessa mínima aqui, stop mais bem protegido abaixo dos 12,76. Se superar essa máxima, aumenta um pouco mais a probabilidade de caminhar para essa zona de resistência aqui mais próxima dos 14,30. Então é um ativo que, apesar da boa sinalização de alta, a compra aqui eu vejo com risco um pouco maior nesse momento. Não seria a minha escolha. Cogna, a ação fechou, foi a maior queda dentro do Ibovespa, queda de 6,97%, fechamento em R$ 3,07. Ou seja, ela estava no momento, e ainda continua um pouco, né? Estava nesse momento importante dela. Por que falo importante? Porque olhando para o gráfico mensal, ela conseguiu nessa subida reverter a tendência dela para uma tendência mais de alta. Passou por uma queda um pouco mais acentuada nesses últimos 2 meses, que se sustentou acima, o fechamento acima de fundo anterior, topo aqui, e ainda as médias, conseguiu fechar no mês passado acima dessa região. Então ela está numa faixa de preço importante, uma região de preço importante, que é a região ali dos R$3. Seria interessante ela se sustentar acima não só desses R$3, mas acima no patamar ali na faixa de 2,60.
falando para um prazo maior, ou seja, ficar aqui e depois gerar um sinal de fundo no mensal. Seria até uma entrada interessante de médio para longo prazo se isso acontecer nos próximos meses. Mas olhando para um prazo menor, o gráfico semanal está montando um topo descendente, depois de ter perdido a tendência dela de alta. Então, isso após testar a média com uma movimentação mais fraca de subida, 4 semanas tentando subir, contra 3 de queda aqui, que ela não conseguiu devolver essas 3 de queda. Então, temos um sinal que se perder essa mínima aqui, ó, que é o patamar dos 2,72, essa ação monta uma tendência de baixa de curto a médio prazo e deteriora o cenário com expectativa de subida visto lá pelo gráfico mensal. Por isso que ela está num ponto importante, um momento de preço importante. Não é um ativo que eu ficaria antenado em posição agora, principalmente de compra. Para mim, eu já tinha comentado aqui que esse papel, o ideal seria acima dessa região, ou seja, ela voltasse a trabalhar acima num patamar de 3,33 a 3,35 e gerar sinalizações de alta acima desse patamar. Por exemplo, se amanhã ela resolver fazer algo muito forte aqui para cima, seria uma alternativa de arriscar uma compra no papel, porque a região de preço que ela está é bem interessante. Essa perda de mínima do pregão de hoje, ela fechou em 3,07 e se oscilar abaixo da mínima de hoje, 3,04, ela amplia a expectativa de baixa de curto prazo deixada pela sinalização de baixa do pregão de hoje, algo semelhante que um topo duplo que cria um viés aqui de baixa no ativo, falando de curtíssimo a curto prazo. Agora, olhando para os pedidos de análise, vocês começando por Itaú, Unibanco e Tub4, fechou hoje o pregão com queda de 2,67%. A ação está dentro de uma tendência de alta, que muda ali abaixo dos 42,47, fechou em 45,13. Correção que fecha abaixo da média, que vai apontando para fechamento aqui desse gap de alta. Isso está acontecendo com vários ativos, que pode vir a fechar esse gap de alta. Oscilação abaixo da mínima de hoje reforça um pouco mais essa chance de queda, mas é um ativo que dá para avaliar possibilidade de compra aí nos próximos pregões, se proporcionar algum sinal de alta mais relevante voltando ali para cima da região da média. Porque aqui também pelo gráfico semanal está gerando um topo mais baixo que o topo anterior, deixando uma tendência de alta um pouco mais fraca nesse momento, que é algo natural, comparando com o que eu falei do Ibovespa. Olha o tamanho desse movimento de alta do mensal de Itaú Unibanco. Falando, saindo lá de janeiro de 2025 até fevereiro de 2026. É um movimento muito relevante. O que normalmente costuma acontecer após esses movimentos relevantes é algum processo de correção, ou o movimento lateral do preço ou o movimento de baixa. Qualquer que seja essa movimentação, é ruim no curto prazo. Tende a passar por uma turbulência no curto prazo, dificuldade maior de operações de compra resolverem andar um pouco mais. Então, enfim, ser um pouco mais cauteloso na minha avaliação para entrada na ponta compradora em cima desse ativo. Não só desse, mas outros papéis ligados aí aos bancos. Pegando aqui outro exemplo, Banco do Brasil. Solicitação aqui feita pela Adriane. Já tem aqui 6 meses de membro aqui dentro do canal. Ela pediu para falar de Banco do Brasil. O ativo perdeu bastante força no pregão de hoje, queda de 3,54%, fechamento ali em 23,42%. Essa queda traz um fechamento ali, inclusive, abaixo de um patamar dos 23,49, 23,44, que é esse gap. Então, é um sinal mais relevante de baixa, porque ele é um candle grande de queda que fecha abaixo de níveis de suporte, que seria um nível de preço que a gente avalia força de comprador e deveria ter uma defesa, que se os compradores são fortes, o preço normalmente não fica abaixo de nível de suporte. Ele fechou abaixo. Oscilação abaixo da mínima de hoje reforça essa sinalização de queda. E, na minha opinião, abaixo dos R$23, 23,02, R$23, a estrutura de alta de BBAS3 basicamente foi para o brejo e ela passa a trazer um viés um pouco maior de baixa. Olhando inclusive pelo gráfico semanal, temos ali um topo descendente. É outro ativo que está numa faixa de preço importante em termos de avaliação, que é isso aqui, ó. Essa região depois de um topaço no mensal, se sustentar aí, voltar para cima da média, se sustentar acima desse fundo anterior, seria algo bem positivo. No semanal, a gente vai ver aqui essa região aqui inteira, ó, fundo, topo, fundo lá atrás, ó. Então, se o ativo passa a ficar acima dessa região, ele mantém uma expectativa um pouco mais positiva olhando para um prazo maior.
Se ele vem para baixo desse patamar, passa a trabalhar abaixo desse patamar, principalmente aí abaixo do patamar de 22,32, ele já traz um aspecto um pouco mais negativo em termos de curto a médio prazo. Então, nesse momento, não vejo entrada na ação para gerar alguma compra, fechamento aí de um pregão acima dos 24, 28 e preferencialmente que fosse o próximo pregão. Para gerar uma compra, botar o stop aqui para baixo, abaixo dessa mínima, tentando pegar algo maior para cima. Depois disso, vou falar de Brava, também solicitada aqui pela Adriane. Brave 3 não chegou a perder um ponto aqui importante de alta, mas se pegar também que ela fez esse recuozinho aqui, ela deu ali uma furada na tendência de alta, qual que é a tendência mais para indefinida no curto prazo, trabalhando entre as médias nesse momento, apesar de estar dentro de um movimento de subida no gráfico diário, não seria a ação que por esse sinal aqui que me levaria à compra, tá? Pode até ganhar força aí para cima, mas se eu tivesse comprado já deixaria o stop abaixo da mínima que foi da semana passada, abaixo de 19,20. Foi essa forte queda da semana passada aqui que terminou com queda de 10,74%. E voltaria a pensar um pouco mais em compra, preferencialmente com preço aí acima dos 20,70 a 21,10. Essa faixa aqui, na minha opinião, de resistência do ativo. Então, se vier a trabalhar acima dessa região aqui com sinalizações de alta acima desse patamar, o contexto ficaria mais, o cenário ficaria mais para compra de swing trade na ação. Depois de Brava, eu vou falar de Aura 33, BDR. O ativo aqui, a Aura 33, foi solicitado aqui pelo Clayton, análise para médio a longo prazo. Se olhar para um gráfico mensal, que é um médio a longo prazo, Clayton, dá para ver aqui um movimento já longo de subida, sem muita correção, sem perda de mínima de mês anterior, mas como eu já disse, é um movimento longo de subida e que não é tão comum isso acontecer. Logo, gradativamente aumenta a expectativa de poder ter algo para baixo. É o que eu comentei até ali em YouTube, no próprio Bovespa. Você tem um movimento mais longo de subida, a tendência é que você cria, já começa a ter um processo que tende a travar o curto a médio prazo e podendo fazer um processo de correção, deteriorando a tendência de curto a médio prazo. Olhando para o gráfico diário, o pregão de hoje caiu bem, caiu 7,98%. E tem espaço para mais queda, pelo menos um suporte mais relevante aqui pela frente, esse gap de alta aqui junto com o topo anterior, 151,56 a 151,56, não, 155,75 até um patamar de 155,25. Então essa seria a primeira faixa de suporte e depois a gente poderia aplicar inclusive os números do Fibonacci em cima de todo esse movimento aqui de subida, para verificar a faixa de preço um pouco mais relevante. Ali tem 38,2% e R$ 148,00 arredondando, depois tem 138,50 e na faixa de 129,73 seriam os principais níveis de suporte de acordo com os números Fibonacci. É um ativo que, para compra agora, uma correção um pouquinho mais longa desse movimento subindo em termos de tempo, não acelerando tanto para baixo, vai aos poucos, vai perdendo força, mas vai chegando nessa faixa aqui de preço que chamaria mais atenção para arriscar alguma compra no ativo. Depois disso, eu vou falar de B3SA3. Quem solicitou foi o Arley. Um pedido aqui do Arley Santana. Isso. Não está inscrito no canal. A gente teve menos pedidos de membros, então vou atender 2 pedidos de não inscritos no canal. B3SA3, tendência de alta de curto prazo. Aqui está a tendência. Muda a tendência se oscilar aqui abaixo dessa região, diria ali abaixo dos R$ 17,76. Se oscilar abaixo desse patamar, quebra a tendência de alta. Onde seria mais interessante acontecer algum ensaio aqui para uma compra, né? Um sinal de alta para uma compra, testando o nível de suporte um pouco mais relevante, invadindo esse gap de alta, que vai ser a região de um topo ali anterior, desse topo aqui, enfim, uma faixa de preço que gira ali na casa dos 18,60 até um patamar de 18,40. Essa faixa de preço aqui seria interessante de ser testada para depois gerar algum sinal de alta para uma possível compra no ativo. Nesse momento, correção da atual tendência de alta, como eu já disse, será revertida se essa ação retornar abaixo dos 17,76.
O próximo ativo, Onco3, Oncoclínicas, solicitado pelo Humberto, perguntando se é compra ainda. Ó, o ativo, Humberto, tecnicamente, aqui pela movimentação, ela gera no gráfico diário um sinal de mudança de tendência, mas não que ela esteja já dentro de uma tendência de alta. Logo, se eu olho só para o gráfico diário, o que eu vou me atentar agora? Eu vou entrar comprando aqui? Não, porque se eu estou querendo pegar um movimento de subida de swing trade, eu estou querendo pegar um movimento que eu fique posicionado de 3 a 10 pregões. Sendo que o movimento de subida aqui, ele já tem 6 pregões, então começa a ficar um pouco mais apertada a questão das relações com o todo. Eu não estou dizendo que essa ação não possa subir e chegar aqui na faixa de R$ 2,45, volatilidade extremamente alta desse ativo. O pregão de hoje subiu 11,07%. Só pegar aqui em termos de volatilidade média dos últimos 10 pregões, 11,52%, por conta do baixo valor. Inclusive ativos abaixo de R$ 2,00 eu nem olho. Esse tipo de ativo, quando você vai fazer alguma posição, montar alguma posição, você tem que levar em consideração que a volatilidade é muito grande. O que você faz com essa informação? Você reduz o tamanho do capital que você coloca nessa posição. Você tem que sempre imaginar o seguinte: desse capital que eu estou inserindo aqui, por exemplo, vamos supor que você comprou R$ 20 mil desse ativo. Se você coloca um stop ali de 11,5%, tá tudo bem eu perder 11,5%, 12% desses R$ 20 mil em uma única operação? Sempre pense no prejuízo para tomar a decisão do capital que você vai colocar na ação, tá? Para você saber a gestão, fazer a devida gestão de risco em cima do papel, de acordo com o seu perfil. Olhar para a dor, para tomar a decisão antes que ela venha, porque aí depois que ela apareceu, aí fica difícil você tomar a decisão de saída da posição. Mas de maneira geral, pegando o gráfico semanal desse ativo, a tendência de curto a médio prazo, na minha leitura, ainda continua sendo de baixa. Ela muda acima dessa região aqui, ó, acima de um patamar de R$ 3,00. No gráfico semanal está corrigindo, está dentro do movimento de subida, ótimo, que aí isso favorece o quê? Se ela começar a gerar sinais de alta, que eu falei de ter uma correção ali, se ela começar a gerar sinal de alta acima de 1,70 no gráfico diário, traz a possibilidade de arriscar a compra. Então, o que ficaria mais interessado é olhar por uma lateralização que se sustente preferencialmente acima de 1,70 e gere ali, por exemplo, um pivô de alta para arriscar uma compra tentando pegar um movimento para cá. Então essa seria a minha principal estratégia se esse ativo atendesse aos meus critérios. Se esse fosse o único ativo para operar, essa seria a minha forma de buscar alguma operação de curto prazo em cima dessa ação. Mas de maneira geral, é um ativo que, olhando o cenário como um todo, por mais, e o valor também, eu nem olho, nem passa pelo meu crivo aqui, nem entra no meu filtro das 100 ações que eu acompanho semanalmente. É isso, muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se aí de deixar, pessoal, um like, um joinha aqui nessa análise, se ela for útil de alguma forma para vocês. Um grande abraço, comente aí quais ativos vocês querem que eu analise na próxima análise de fechamento e pregão. Um grande abraço.